para a defesa e garantia dos contribuintes, e é uma temática muito importante. Temos aqui o promotor de justiça, o professor Federico, que está aqui presente conosco, que defende os interesses do Estado, né? Pode depois fazer aqui algumas ideias para nós debatermos. E... É difícil. Não é fácil. Confuso. Sim. Bom, professor Rosário, obrigado por ter aceito o convite de ter se deslocado do Porto até aqui em Madrid. O nosso curso ele é ibero-americano, podemos falar em português, podemos falar em espanhol. O nosso público, tanto presente, pensando que agora, lá na América Latina, ainda é madrugada, né? Muitos alunos vão ver essas aulas depois, que não conseguiram conectar agora, porque é muito cedo, mas fiquem todos à vontade, estamos aqui à disposição de todos, tanto pela conexão online, como por e-mail. Obrigado, professor Rosário, tem a palavra. Muito obrigada, professor Fábio, pelas gentis palavras da apresentação. Se me permitirem, eu vou falar em português, mas posso falar em castelhano. Acho que temos aqui um jovem castelhano, não sei se é castelhano, mas que fala espanhol. Sim? Bom, todos os outros falam português e, portanto, eu vou falar em português, mas, por favor, algo que não entendas, pergunta que te respondo em castelhano. Bem? Ok. Bom, como o professor Fábio disse, eu de facto tenho uma ligação muito forte ao mundo lusófono, que começou muito antes da minha carreira académica, começou, na verdade, na Universidade Católica do Porto, onde me licenciei, Universidade Católica que tem uma mundividência global, e isso, que eu vim a perceber muitos anos depois, nos dá uma visão diferente do mundo, uma visão que, na atualidade, estando a viver em plenitude os resquícios da globalização, porque possivelmente já estamos a entrar numa nova era de desglobalização. Era uma boa temática para uma masterclass, mas não é disso que eu vou falar. Mas, como dizia, a minha ligação com públicos ibero-americanos começa essencialmente nessa altura em que, na nossa universidade, recebíamos muitos colegas, muitos mesmo, da África, do Brasil e também das Américas, da América Latina, que fala espanhol. E, portanto, é uma ligação que resultou numa simpatia muito grande que eu tenho e, portanto, só não podendo, eu não aceito convites nesta natureza. Com a responsabilidade de ser a que nasceu primeiro, que é uma forma eufemística, para não dizer a mais velha em sala, mas efetivamente a vida é o que é e, portanto, com essa enorme responsabilidade, eu trago-vos um tema que, comparando com o do meu ilustre colega e amigo, professor João Proença Xavier, o dele é poesia, esta é prosa. Como diria Rita Lee, não vou mais longe, numa música absolutamente maravilhosa, posso dizer, amor e sexo. Ali amor, isto aqui não sei bem o que seja, aqui não sei bem o que seja, mas não é de todo sexo nem amor, não é, porque quando nós falamos de impostos, um certo nervoso perpassa pelas nossas entranhas e, podendo, o ser humano escapa ao pagamento do imposto, sabemos disso. Bom, mas não é disso também que eu vou falar. A temática insere-se nos direitos fundamentais porque os contribuintes têm direitos face ao Estado arrecadador ou receptor de impostos. Direitos esses que muitas vezes são tratados de uma forma menos cuidada. O tema é muito vasto e, portanto, eu peço-vos sinceramente que me desculpem, porque eu tentei
trazer aqui um quadro mais ou menos completo daquilo que penso serem os problemas mais prementes da atualidade em matéria de defesa de direitos fundamentais dos contribuintes na União Europeia. Claro que alguns dos tópicos que eu aqui trago vão ser abordados de uma forma ligeira. E depois coloquem questões se quiserem, mas é essencialmente para vos deixar pistas para poderem investigar algum deles, se essa matéria vos interessar. Então, porque a temática do contributo do Tribunal de Justiça da União Europeia para a defesa das garantias dos contribuintes? Porque sendo este um tema fundamental para qualquer advogado, jurista, professor de direito tributário, os direitos dos contribuintes, as garantias dos contribuintes são um tema fundamental. Elas ganham um maior relevo no contexto da União Europeia e espero conseguir demonstrar-vos a importância do tema no contexto da União Europeia. Eu vou, na minha apresentação, dividir em 5 tópicos. Primeiro, fazer uma contextualização da atualidade do tema. Depois, dessa contextualização será, por assim dizer, efetuada por referência à realidade portuguesa, porque quando trazemos um tema europeu, temos um problema acrescido. A União Europeia é composta por imensos Estados, não é? E, portanto, temos de ter em conta que em matéria fiscal, e ficamos já com esta ideia, a soberania fiscal dos Estados da União Europeia não é beliscada, não é afetada pelo Tratado da União Europeia, pelo Tratado Fundador da União Europeia. O Tratado avançou longe em certas matérias, em matéria fiscal continuou a preservar a área de competência de cada Estado-membro. Por assim dizer, cada contribuinte tem que tratar da sua relação jurídico-tributária com o seu Estado. Porém, porque estamos na União Europeia, a economia, as relações entre as pessoas, as relações de trabalho, as relações entre empresas e pessoas, cada vez mais são relações de dimensão europeia. De acordo? Como, aliás, deve ser, como, aliás, está inscrito no tratado que deve ser. E, ao ser assim, há, naturalmente, no plano fiscal, problemas que surgem por força de uma empresa ou uma pessoa singular estar em posição de conexão com pelo menos 2 ordens jurídicas, a do seu país, eventualmente a daquele país onde se encontra, realizando um negócio, uma transação, trabalhando, fazendo um investimento. E por estranho que possa parecer, na União Europeia continuam a colocar-se problemas de dupla tributação. Quer dizer, por uma transação que ocorre num dos territórios ou Estados-membros da União Europeia, com conexão dupla com 2 desses Estados, essa transação pode efetivamente vir a ser duplamente tributada. Dito isto, ninguém entende. Quem souber verdadeiramente o que é a União Europeia, os seus propósitos, os seus objetivos, ficará perplexo por pensar como é que é possível que todos nós, integrando o espaço da União Europeia, precisemos ainda, entre nós, Estados-membros da União Europeia, de invocar convenções de dupla tributação. Estou a falar da Convenção Modelo da OCDE. Como é que a União Europeia não harmonizou já muito mais o seu espaço tributário? E esta é uma questão que tem mesmo que nos preocupar, sob pena de nós permitirmos que no espaço da União Europeia, com muitas áreas de atividade já plenamente liberalizadas ou quase plenamente liberalizadas, nós permitirmos a cada Estado-membro que use o seu ordenamento fiscal
para fazer concorrência fiscal desleal aos demais. E este é um problema muito sério no espaço da União Europeia. Possivelmente, aqueles que ganham mais com essa concorrência fiscal desleal são precisamente aqueles que mais têm impedido que haja maior harmonização fiscal na União Europeia. Eu trouxe aqui alguns casos. Todos os casos que eu trago são casos que ocorreram em Portugal. A criticar algum Estado membro da União Europeia, criticarei o meu. Não me atrevo a fazê-lo relativamente a nenhum dos outros. Mas em relação à minha República Portuguesa, sinto-me absolutamente legitimada para dizer o que tem que ser dito. Evidentemente que o que eu vou dizer para Portugal se aplica a muitos outros Estados que na União Europeia, e sem citar nenhum, funcionam na prática quase como paraísos fiscais. Dessa forma, fazendo uma concorrência, volto a dizer, desleal aos demais Estados da União Europeia. No fim do dia, a culpa é de todos, porque sempre que se sentam à mesa, Conselho, a Comissão, obviamente, como todos saberão, a Comissão tem sempre uma postura mais europeísta, mas é o Conselho que vai determinar os passos decisivos a dar em matéria de harmonização, e concretamente a harmonização fiscal. Sempre que se sentam à mesa, no fim do dia não sai nada. Cada Estado-membro quer preservar até ao limite a sua esfera de atuação tributária. Resultando daqui, no plano das garantias dos direitos fundamentais dos contribuintes, por vezes, uma clara insuficiência de garantias, insuficiência de instrumentos processuais para se defender em muitas dessas relações que são tão importantes para a concretização da União Europeia que não deviam oferecer dúvida, nem deviam de todo constituir um problema jurídico processual para as partes envolvidas. Falarei por isso de alguns casos que vos trago de Portugal, para exemplificar o quê? Que até o momento o grande obreiro, o grande responsável por estabelecer regras leais, objetivas e transparentes em matéria fiscal na União Europeia tem sido o Tribunal de Justiça da União Europeia. Não lhe podemos pedir mais, porque o Tribunal de Justiça da União Europeia, como qualquer tribunal, tem o seu âmbito ou esfera de competências. De acordo? E, portanto, tem as suas limitações estatutárias que não lhe permitem, obviamente, ir mais longe, muito menos lhe permitem fazer aquilo que cabe aos Estados, no Conselho Europeu, determinar que se faça. E depois umas notas finais, que basicamente são duas questões que eu deixo para pensarem. Dir-vos-ei o que penso sobre cada uma delas, mas é só a minha opinião, carece certamente de um pouco mais de investigação. Na contextualização e atualidade do tema, já vos disse alguns tópicos essenciais. O tema das garantias dos contribuintes, aquilo que na doutrina e jurisprudência portuguesa se designa por garantias, tem a ver com instrumentos processuais de defesa dos direitos dos contribuintes. Nós temos direitos, mas precisamos de ferramentas processuais, por isso é que eu disse que isto é prosa, não é poesia. Precisamos de ferramentas processuais para demandar o Estado, demandar eventualmente aquilo que atualmente se designa por autoridade tributária, e por trás da autoridade tributária está o Estado em causa, demandá-lo em tribunal para, naturalmente, o contribuinte se defender contra um ato tributário ilegal. E não há dúvida que, do ponto de vista das garantias, está muito mais garantido um homicida do que um contribuinte. Está muito mais garantido o pior dos criminosos ao contribuinte. E, portanto, o que eu digo é, todo contribuinte sonha, possivelmente, em não pagar o imposto ou não pagar tanto imposto, sabemos que sim,
e o direito, cabe ao direito, garantir que o direito fiscal é efetivo e é eficaz, mas não pode, em nome da efetividade e da eficácia, tratar-se o contribuinte como se tem vindo a tratar nas décadas mais recentes. Dirão, mas também nunca houve tanta evasão fiscal. Possivelmente. Mas uma coisa não pode justificar a outra. Os fins não podem justificar os meios. Porém, se há área do direito onde, do meu ponto de vista, mal se tem feito jus à máxima de Nicolau Maquiavel, é justamente na do fiscal. Parece que os fins justificam os meios. Bom, dirão, esta é uma perspectiva um pouco garantística, será, mas eu creio que nós não podemos continuar a maltratar, como temos vindo a maltratar, o contribuinte, porque não podemos esquecer que é o contribuinte que produz e paga o imposto, algum imposto que seja, que mantém qualquer Estado soberano em funcionamento. E nós não podemos punir quem produz e trabalha e defender ao mesmo tempo o Estado Social. São duas ideias em si mesmo absolutamente contraditórias. E, portanto, se queremos efetivamente garantir uma sociedade produtiva, justa e equitativa e transparente no plano das relações do cidadão com o seu Estado, temos de garantir que no plano fiscal o contribuinte seja tratado com a dignidade que merece e que lhe cabe. No âmbito da União Europeia, como já vos disse há pouco, nós avançamos significativamente em todas as matérias de que dependia e depende a concretização do mercado único. Nós temos mercado único, mas não é perfeito. Não é difícil perceber que ele não é perfeito. E, portanto, há que aperfeiçoar. Mas tudo o que diz respeito às 4 garantias, ou às 4 liberdades, a liberdade de circulação de bens, pessoas, serviços, capitais, avançamos. Mas esquecemos que a economia é como a moeda, tem 2 faces, a cara e a coroa. Nada disto funciona bem se no plano fiscal houver ineficiências. Se, por exemplo, nós garantirmos, através do chamado Direito Europeu da Concorrência, que as empresas tenham comportamentos leais, que não haja comportamentos que possam cartelizar mercados, que possam prejudicar a livre concorrência, mas depois esquecemos que na parte fiscal nós temos no seio da União Europeia países com fiscalidades muito diversas, sendo que uns atraem mais investimento do que os outros, uns atraem mais atividade económica do que os outros, usando como arma a política fiscal. Bom, dito isto, a primeira reflexão que vos deixo é que não vejo outra solução que não seja a União Europeia enveredar convictamente. Bem sei que o tempo atual é difícil, há uma prioridade que é repor a paz na Europa, há depois outras prioridades que se vão seguir após, se e quando essa guerra tiver um fim. Agora, não podemos de todo continuar a fazer como temos vindo a fazer nos últimos 40 anos. Achar que o tributário tem que ser uma esfera, uma coltada nacional, uma esfera de cada Estado-membro, e permitir por essa via que inclusivamente os Estados mais ricos possam fazer concorrência desleal aos menos desenvolvidos e que isso perpetue o fosso. Porque ao contrário do que se possa imaginar, uma economia onde se tributam os contribuintes em excesso nunca poderá ser uma economia rica. Há de ser sempre uma economia subdesenvolvida. Se o tema não fosse das garantias, eu explorava um pouquinho mais esta reflexão. Mas vejam a fiscalidade dos países mais desenvolvidos do mundo. Vejam lá se eles têm algo que se pareça com
o nível tributário de países como Portugal, e há outros, como vos disse, só vou criticar o meu país, só vou mencionar casos que trouxe de Portugal. Mas o que eu vou dizer para Portugal não se aplica só a Portugal, ok? Bom, temos, portanto, que no âmbito dos direitos fundamentais dos contribuintes temos o direito substantivo. Bom, no plano do direito substantivo, pegando nas constituições de todos os Estados europeus, a começar pela portuguesa, de facto, a Constituição é magnífica. Diz tudo o que tem que dizer. Um conjunto de princípios que, obviamente, muito defendem o contribuinte, a começar pelo princípio da legalidade, que é o princípio mãe de todo o nosso direito tributário. Nada a dizer. O que está muito bem e é suficiente. O problema vem na outra face do sistema, que tem a ver com o direito processual, porque nós aí não temos efetivamente as garantias que precisávamos de ter. E o que é que acontece e porque, onde é que entra aqui o Tribunal de Justiça da União Europeia? Apenas e só, porque só isso entra no âmbito da apresentação de hoje, trataremos de relações ou transações que envolvem, como disse, duas ordens jurídicas da União Europeia. Vamos, portanto, imaginar uma situação em que uma empresa portuguesa vem à Espanha, investe em Espanha ou abre em Espanha um negócio e está a realizar a sua atividade em Espanha. E que em Espanha paga o seu imposto, como é devido, pelo rendimento que gera em Espanha. Todavia, ela está sediada em Portugal. A empresa-mãe é de raiz portuguesa. Como é que Portugal depois vai reconhecer ou não a tributação ocorrida em Espanha? Há ou não uma dedução ou crédito de imposto que permita eliminar a dupla tributação? A resposta é não, não há. Há um crédito de imposto, efetivamente, permite reduzir a dupla tributação, mas não a elimina. Vejam a ineficiência que daí resulta. E desse ponto de vista, uma relação entre Portugal e Espanha está exatamente no mesmo ponto que uma relação entre Portugal e México, que é um país fora da União Europeia, ou Portugal e qualquer outro país de fora da União Europeia. O que é de estranhar, mas é de facto assim. Vamos imaginar um português imigrado em França, que trabalha em França, que em França constitui a sua família, que com o dinheiro que ganhou em França e pagou imposto em França a vida toda, compra uma casa em Portugal e agora precisa vender a casa porque tem um filho, precisa de dinheiro para ajudar o filho esse que está em França. Quando for vender a casa em Portugal, vão-lhe dizer, afinal tu és português, residente na França, não resides em Portugal, vais ser tributado sobre a mais-valia a 100%. Se for um português residente em Portugal, que realiza o mesmo tipo de negócio, ele é tributado em 50% da mais-valia. Discriminação em função do local da residência daquela pessoa singular. E agora, se for um português que reside em Portugal, mas é convidado aqui pela Universidade Juan Carlos para lecionar um módulo ou um semestre de mestrado em Direito ou o que seja, e que aqui é pago e é retribuído como na condição de contribuinte fiscal não residente. É tributado a uma taxa liberatória. O IRS espanhol é muito parecido com o nosso. Mas quando regressar a Portugal, ele é obrigado, porque é residente em Portugal, a declarar no seu IRS o rendimento que auferiu, que teve, que recebeu em Espanha. Declarará também o valor do imposto que Espanha cobrou. Porém, vai ter um crédito de imposto e não uma dedução direta. O que era normal é que se pagou 1.000 euros em Espanha, estes 1.000 euros fossem automaticamente deduzidos no montante que ele está obrigado a declarar agora em Portugal, certo? Para que não houvesse nenhum resquício, nenhum montante em relação ao qual ele fosse duplamente tributado. Pois não é assim.
Pois não é assim, cada Estado define o crédito de imposto como bem entende. Se o Estado entender que ele só tem um crédito de imposto igual a 60% do imposto pago no outro Estado, é isso que ele vai deduzir. E vai ser duplamente tributado sobre os restantes 40%. É isto, ou é esta a condição fiscal de um cidadão que, face ao Tratado da União Europeia, beneficia da liberdade de estabelecimento, da liberdade de circulação, da liberdade, das 4 liberdades que nós conhecemos, para abreviar, mas, contudo, no plano fiscal, a sua liberdade sai automaticamente limitada, porque aquele valor que ele vem ganhar ao outro Estado vai ser tributado, em parte, duplamente. E esta é uma situação, como digo, que persiste há décadas e que a União Europeia tenta não resolver, ou melhor, tenta, vamos dizer de outra forma, tenta resolver, mas com uma diplomacia que não é aceitável nem sequer recomendável no seio de uma União Europeia. Por isso, o tema das garantias dos contribuintes é tão importante, porque não importa que a lei ou a Constituição me reconheça este ou aquele direito, importa também, para além disso e sobretudo, que eu tenha um instrumento judicial, um instrumento processual para processuar o meu Estado, para processar o meu Estado, para o demandar em juízo, se ele violar o meu direito como contribuinte. Ora bem, e aí o mecanismo que os contribuintes têm ao seu dispor na União Europeia neste momento é, sobretudo, o mecanismo previsto no artigo 267 do Tratado Fundador da União Europeia, que estabelece o chamado reenvio prejudicial ou mecanismo prejudicial, como se diz em Espanha. Este reenvio prejudicial é necessário, está nas mãos do juiz nacional que vai decidir o pleito, ou seja, decidir o processo que o contribuinte iniciou, e tem como fundamento ou ratio última a verificação dos casos de discriminação incompatível com o Tratado da União Europeia. Quem estuda direito da União Europeia sabe que o direito da União Europeia não visa dar aos cidadãos nacionais instrumentos para processarem os seus próprios Estados. Ou seja, se o direito português for menos favorável que o espanhol poderá reagir, um português não pode. Um português não pode exigir ao seu Estado ter o mesmo tratamento, eventualmente mais favorável, que tem o espanhol. Mas aquele cidadão espanhol em Portugal, enquanto cidadão da União Europeia, pode exigir. Pode exigir. Não é usual, nem está pensado o direito da União Europeia para os cidadãos invocarem direitos contra o seu próprio Estado, contra a sua ordem jurídica. Isto só pode acontecer quando esteja em causa a aplicação de normas jurídicas que prejudiquem o mercado único, que prejudiquem o funcionamento do mercado único. Discriminações que resultem em prejuízo na concretização dos objetivos da União Europeia, sendo o mercado único, do ponto de vista económico, o mais dominante, entendido? E é isto que tem sido usado muitas vezes por cidadãos portugueses contra o Estado português para discutirem soluções fiscais contidas na lei portuguesa que sejam discriminatórias. E quando eu digo cidadão português, digo também cidadão de outro Estado-membro ou empresa sediada noutro Estado-membro que se sinta tratada discriminatoriamente em Portugal por força da aplicação da ordem jurídica portuguesa em determinada situação concreta. De acordo? O que é que se faz? Primeiro entra o processo judicial e nesse processo judicial quem representa o lesado, o contribuinte, deve invocar
a discriminação, deve invocar o artigo concreto do tratado, a liberdade do tratado, que possa estar a ser prejudicada com aquela conduta ou aplicação de norma jurídico-fiscal, e suscita, requer que o Tribunal consulte o Tribunal de Justiça da União Europeia para saber se há ou não há violação do direito da União Europeia. E é ao abrigo deste mecanismo que muitas empresas e cidadãos têm conseguido, e contra o seu próprio Estado, vencimento de causa em alguns processos importantes em matéria fiscal. E é o que temos. Mais adiante vos referirei a um outro mecanismo, mas que existe, contudo. A aplicabilidade prática do mecanismo é ainda muitíssimo redutora. Este mecanismo tem sido, portanto, essa única garantia. E em Portugal, devo dizer, não sei, não conheço a realidade, por exemplo, em Espanha e noutros países, mas conheço bem a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e o que eu vos vou dizer de Portugal é aplicável aos outros Estados-membros. Claro que há Estados-membros que têm pouco litígio fiscal no Tribunal de Justiça da União Europeia por via deste mecanismo. Sabem quais são? Precisamente aqueles que têm o regime fiscal mais favorável. Ok? Por razões óbvias, quer dizer, ninguém se atreve a demandar o seu próprio Estado quando bem sabe que não tem em nenhum outro Estado da União Europeia melhores condições do que as que lhe são já aplicáveis. Análise de casos. A matéria que mais tem chegado ao Tribunal de Justiça da União Europeia por via de má aplicação ou alegada má aplicação das diretivas e do regime da União Europeia em matéria de imposto sobre o valor acrescentado. Estamos a falar do único imposto que está harmonizado. Ele, todavia, não é igual, completamente igual em todos os Estados. De acordo? Nomeadamente as taxas de IVA aplicáveis são diferentes. Dou-vos um exemplo. A taxa de IVA aplicada em Portugal à energia elétrica é 23%, em Espanha é... 21. Passou para 21, não é? Mas já nós estávamos nos 23 e a Espanha ainda esteve pelo menos 3 a 4 anos na reduzida. Pois é. E isto faz toda a diferença, porque uma fábrica de sapatos a produzir em Espanha ou em Portugal, se a taxa do IVA for diferente, ela consegue um ganho de produtividade e vai conseguir vender cada parte de sapatos mais barato. Você considera isso real? Concorrência... Não, esta não é uma concorrência desleal, esta é uma concorrência perfeitamente legal dentro da esfera de competência que cada Estado tem em matéria fiscal. De acordo? Porque a diretiva que harmonizou o IVA não impôs aos Estados que todos tivessem as mesmas taxas. Não define o que é um bem essencial ou não. Ou seja, dentro da União Europeia pode ter países com IVA 15 e outros a 30. Sobre o mesmo produto, exatamente. E isso vai, porque a energia elétrica consumida por uma entidade produtora é tida como um bem de consumo, ou seja, não se deduz o IVA. Ele é um custo, mas ao ser um custo vai fazer com que o preço do bem fique mais caro no mercado. Com certeza, se aquele país exporta, o empresário português que fabrica sapatos tem que perder dinheiro face ao italiano ou ao espanhol. De acordo? Porque os custos da sua produção são mais elevados. E isto é uma matéria que há muitos anos tem vindo a ser estudada e tem vindo a ser, digamos, tratada, essencialmente até por autores da área mais económica, mas que o legislador, na ânsia da arrecadação tributária, não vê o quanto está ou pode estar a prejudicar a sua economia nacional. Muito antes da pandemia, foi nomeado CEO do grupo, agora é Peugeot, Citroën, não é? PSA, na altura creio que ainda era só Citroën, um português, filho de um operário, imigrado na França há muitos anos, mas não deixava de ser
na sua origem, um português. E colocou-se a questão de saber se não iriam fechar a fábrica da Citroën em Mangualde, porque há uma na zona da Galiza, brutal, em Vigo, que é brutal, não é? Enorme, e dizia-se, bom, com o custo da energia em Portugal, com a fiscalidade que ocorre em Portugal, não vale a pena a Citroën manter a fábrica de Portugal, tem a de Vigo, de acordo? E isto foi um problema, porque numa zona de interior do país, eram uns milhares de pessoas que iam perder os seus postos de trabalho. O CIO veio a Portugal, se eu não estou em erro, chama-se Manuel Tavares, veio a Portugal explicar que não ia fechar a fábrica de Portugal, porque considerava até que era das fábricas mais produtivas que a Citroën tinha em todo o mundo. Porquê que o custo de produção em Portugal era mais alto? Por causa do custo da energia elétrica. Essa era a grande vantagem competitiva que a Galiza apresentava face a Portugal. Bom, mas no caso do IVA, o grande problema que se tem colocado em Portugal é que o imposto sobre valor acrescentado é o único que está razoavelmente harmonizado e por via disso o Tribunal de Justiça tem aqui uma competência muito importante, que é ver se os Estados-membros não estão, por via da regulamentação do imposto interna, a violar ou não as diretivas do IVA. Isto acontece com as diretivas do IVA e acontece com os demais impostos indiretos, porque os impostos indiretos funcionam por acrescento no preço, por repercussão. Portanto, estes impostos indiretos têm um impacto imediato no preço dos bens. Logo, um impacto imediato sobre a concorrência entre operadores económicos, o que obviamente prejudica o mercado único. E, portanto, nesta matéria de IVA, o Tribunal de Justiça tem uma competência muito ampla. O problema é que se tem vindo a verificar, há vários, eu selecionei este, há vários, porque senão ficaríamos aqui pelo menos uns 2 a 3 meses a falar de fiscalidade europeia. Mas um problema muito sério tem a ver com o funcionamento daquele que é o elemento essencial do IVA, o direito à dedução, imposto a imposto. O IVA é um imposto particularmente eficiente do ponto de vista da sua arquitetura jurídica, porque cada operador, quando compra, seja o que for, para produzir, compra com IVA, é um facto, ele naquele momento paga o IVA, no momento seguinte, quando fatura e vende, cobra IVA, e as contas com o Estado são muito fáceis de fazer. Basta somar o IVA pago em tudo o que vendemos, o IVA pago em tudo o que compramos e fazer a subtração. E o Estado tem que me devolver o IVA que eu possa ter pago em excesso, ou eu entrego ao Estado o IVA a mais que recebi, deduzindo o IVA que está na cadeia, ok? E se assim for, notem, se assim for, até podemos dizer, então não é tão distorcedor um país ter a energia elétrica a 6, ou a 12, ou a 21 e outra a 23. Pois não era, se fosse dedutível. Qual é o problema do IVA? É tudo aquilo que depois cada Estado-membro considera não ser dedutível. O que não for dedutível, nós temos que mandar para custos, quer dizer, é de facto registado como custo, mas sendo registado como custo, ou a margem de lucro do empresário tem que ser muito diminuta, tem que reduzir, porque ele vai ter que vender, volto ao exemplo do par de sapatos, o par de sapatos em todo o mercado europeu ao preço do par de sapatos equivalente produzido em Itália ou em Espanha. Caso contrário, o português não vai vender. E é por isso que nós temos empresas em Portugal mais descapitalizadas e com uma dinâmica de lucros muito inferior às espanholas ou às italianas. Porquê? Porque as nossas empresas têm uma estrutura de custos inflacionada desde logo por uma fiscalidade que não é justa e que não lhes permite deduzir tudo aquilo que de facto foi suportado com o imposto para poder deduzir. Este problema é agravado depois com uma
inspeção tributária que, por regra, é quase, eu diria, quase cega na forma como olha para as faturas, quando vai inspecionar os contribuintes, e verifica se a fatura cumpre ou não cumpre os critérios para permitir a dedução do IVA. Então, reparem, com o caso que eu vos vou dar, que é um caso paradigmático, para não pensarem que isto pode ser impreparação dos agentes económicos, não é. Caso Barlis, os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia tinham até há bem pouco tempo todos um batismo. Agora com a proteção de dados já vamos encontrando acórdãos MK, PS, as iniciais para proteger o nome da empresa ou do cidadão europeu que levou o processo ao Tribunal de Justiça. Barlis, uma empresa portuguesa, uma sociedade anónima que atuava na esfera dos investimentos turísticos. A Barlis tinha naturalmente uma sociedade de advogados que prestava serviços. Esta sociedade de advogados faturava os serviços numa fatura anual, por vezes semestral, que dizia apenas serviços jurídicos, mais IVA, ok? Esta empresa veio a ser fiscalizada pela inspeção tributária, que disse, nem pensar, estamos a falar de umas centenas de milhares de euros de IVA que a empresa suportou, pagando aos seus advogados. Eu, por alguma razão, escolhi o caso. Advogados, portanto, pessoas que, por ofício, devem saber como devem emitir uma fatura para cumprir o artigo 36 do nosso Código do IVA, que é particularmente exigente, a fatura tem que ser detalhada, eu tenho que indicar quais os serviços jurídicos, qual o período a que se reportam, e eventualmente até identificando os processos em que tive intervenção em tribunal. Ou então, simplesmente, se eu tenho um contrato de avanço, um daqueles clientes que me paga mensalmente, então eu faço referência ao contrato de avanço. Se não é por contrato de avanço, o advogado está obrigado a apresentar uma nota de honorários, onde discrimina todos os serviços que fez e porque é que cobrou aquele montante. E a prática era nota de honorários discriminativa e depois a fatura, uma fatura com uma data, dizendo serviços jurídicos prestados, 100 mil euros mais 23 mil de IVA, e aí vai 123 mil euros. Uma das faturas tinha precisamente este montante. A inspeção tributária apanha 5 ou 6 faturas em condições de inelegibilidade, a palavra é muito complicada, quer dizer, são 3 faturas que não estão emitidas em conformidade com a lei, logo a fatura não confere o direito à dedução. O que significa que a Barlis, que já tinha pago aos seus advogados, que por sua vez entregaram nos cofres do Estado o IVA de cada fatura, de acordo com a regra da dedução de imposto, teve agora que devolver 300 e tal mil euros aos cofres do Estado português de IVA que deduziu e que na ótica da inspeção tributária não podia ter deduzido, porque a fatura era genérica. Okay? Agora vamos pensar só aqui num tópico, que é este. Então, mas uma empresa que está a contribuir para o PIB, que está a gerar riqueza, a empresa até podia insolver naquele momento. Então, e não se pensa nisso? Não. Sabem? A motivação de arrecadar o imposto é muito forte. As mesmas ganas do contribuinte em não pagar o imposto estão do lado da autoridade tributária para cobrar. Cobrar em tudo o que mexe. Cobrar até pelo ar que respiramos. Vá lá que isso ainda não paga imposto. Bom, a Barlis impugnou, a Barlis suscita o reenvio prejudicial e há um acórdão, que este acórdão que vos deixo aqui a referência, o processo é o 516/14 de 15 de setembro de 2016 e está disponível na página do Tribunal de Justiça da União Europeia. Talvez até encontrem pelo caminho um artigo em que eu comento este acórdão, porque é um acórdão brutal. Eu não posso deixar de fazer aqui um elogio, mas um elogio
realmente com muita convicção à enorme qualidade dos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia. É de facto um tribunal que faz jus ao papel que tem no contexto da União Europeia e não há dúvida, são acórdãos muitíssimo bem fundamentados, extensos, mas onde encontramos a melhor doutrina e a melhor jurisprudência. Depois em cada acórdão, eu vou ler este acórdão e neste acórdão eu tenho todas as referências a acórdãos anteriores sobre o mesmo tema. E o Tribunal vem dizer uma coisa muito curiosa no caso Barlis. Vem dizer, atenção, nenhuma autoridade tributária pode pôr em causa aquele que é o princípio mais fundamental da diretiva, que é o direito à dedução do imposto. Ou então o imposto não vai cumprir a sua função e cada Estado vai encontrar aqui uma fonte de receita que não devia ter, que é o Estado recebe 2 vezes aquele imposto. Porque o Estado recebeu da Sociedade de Advogados e a seguir pretende receber de volta aquilo que a Barlis tinha deduzido. Então, enriquecimento sem causa. Pois, mas ir com uma ação de enriquecimento sem causa contra o Estado em matéria fiscal, eu diria que ainda estamos muito longe de conseguir ganhar esse tipo de litígio. E sobretudo o tempo que isso demora, porque esta empresa pode precisar de 10 a 15 anos para conseguir obter ganho de causa. O Tribunal vem dizer uma coisa muito importante. Vem dizer que o agente económico pode demonstrar por qualquer tipo de documento extra a razão de ser dos serviços prestados. O que significa que as notas de honorários discriminativas que a Inspeção Tributária nem leu, nem quis, nem aceitou, essas notas diziam tudo o que era preciso dizer. O Tribunal diz, as faturas deviam ser mais discriminadas, provavelmente deviam, mas isso não basta para não aceitarem a dedução do IVA. Não basta. Há outros elementos contabilísticos que possam esclarecer. Esses elementos têm que ser tidos em causa. É um acórdão brutal, pela positiva, e que veio, de facto, pôr um pouquinho de ordem na casa. E este acórdão é particularmente importante pela jurisprudência que constituiu em Portugal, numa matéria em que há imensos casos, imensos processos aos tribunais por causa do direito à dedução, mas muito importante também por causa de outra razão, é que a nossa inspeção tributária não só tem vindo a usar muito o artigo 36 do Código do IVA, nomeadamente para recusar faturas que alegam não cumprir o artigo 36, não é dedutível o imposto que lá está, e por não cumprirem esse artigo a seguir dizem, se estivermos perante um processo de ajudas comunitárias, a fatura não é elegível para a ajuda. E então vêm 2 prejuízos, que é a devolução do IVA e a devolução da própria ajuda. Nem vou entrar aqui na questão das ajudas, só deixar aqui uma nota. Nós temos que ver para além, como diria Platão, eu quando vejo um barco à vela navegar, acho que é a vela que o conduz, mas não é, é o vento. O que empurra o barco é o vento. A vela é um instrumento. E ver o vento nós não vemos, não é? Sentimos. É preciso perceber porque é que se dá instruções aos serviços de uma autoridade tributária para agirem assim. Quando um Estado está absolutamente carente de dinheiro, usa de todos os instrumentos, para não dizer esquemas, mas na verdade são esquemas, para se financiar. E aí nós temos 2 prejuízos. É que, em alguns casos, até consegue cobrar, mas depois nós não sabemos que fim dá aquele dinheiro. Aliás, nós em Portugal sabemos, que não vou entrar nesse tópico. Não, se fosse para financiar o Estado Social, para ajudar pessoas da pobreza a sair da pobreza. Não sabemos o fim, e os fins permitem-nos cada vez mais duvidar do destino dado a esse dinheiro. Mas mais do que isso, isto cria um vício que o próprio Estado nunca mais vai conseguir ter uma governance eficiente, adequada, nomeadamente perceber que não podem ser as despesas a determinar as receitas, têm que ser as receitas a determinar as despesas.
E aqui nesta sala estamos pelo menos dois de uma geração, não sei se estudou pelo professor Teixeira Ribeiro nas finanças públicas, autor que eu prezo muito, adoro, mas uma das máximas que ele utilizava para distinguir as finanças públicas das privadas era esta. Nas privadas são as receitas que determinam as despesas. Gastas se ganhares primeiro. Nas finanças públicas são as despesas que determinam as receitas. Se eu preciso mais dinheiro, invento mais um imposto. Ou invento uma regra para o imposto que já tenho, ainda mais simples e mais eficaz porque é mais rápido. Eu altero ali o artigo 36 do Código do IVA de forma a poder fazer umas maldades como esta que eu acabei aqui de relatar e que, em tom provocatório, nem podia ser de outra forma, envolve uma grande sociedade de advogados. Já agora, grande, enfim, vale o que vale, mas uma sociedade de advogados. E foi exatamente por isso, porque um advogado em prática isolada, podíamos dizer, não está tão atento a isto. Não, estamos a falar de uma sociedade de advogados. As notas de honorários estavam lá todas discriminadas, já agora só uma pequena nota, até os e-mails que eram cobrados estavam discriminados porque cobravam aos 15 minutos de tempo gasto na elaboração do e-mail. Muito importante este acórdão, enfim. O segundo caso que vos trago é do ISV, que é um imposto que nós temos em Portugal, designado por Imposto sobre Veículos. Este imposto é pago quando eu compro o carro novo, pela primeira vez, quando o carro entra em Portugal, ele tem que pagar o ISV. Este carro em Portugal depois pode ser vendido como usado, do João para o Pedro, do Pedro para a Filomena, da Filomena para até chegar à sucata e não se paga mais ISV. O imposto está lá naquele valor original com o qual o carro foi introduzido no nosso mercado. Portugal não tem produção de automóveis, não é? A não ser a fábrica da Auto Europa, que na verdade é alemã e que só fabrica para exportação, portanto também acaba por não produzir carros para Portugal, não é? E, portanto, a fiscalidade portuguesa sobre automóveis é brutal. É brutal e é, enfim, o mesmo carro em Portugal ou em Espanha, às vezes tem uma diferença de mais de 15 mil euros, se formos olhar para os carros mais topo de gama, ou se quiserem, enfim, mas uma diferença muito grande. O que é que aconteceu? Aconteceu que Portugal foi sendo ao longo do tempo condenado várias vezes. Porquê? Porque no âmbito da União Europeia eu posso perfeitamente comprar um carro em Espanha e levar para Portugal. Ou ir à Alemanha comprar um carro e trazê-lo para Portugal. Quando chega a Portugal eu tenho que registar o carro na Autoridade de Mobilidade, ele tem que receber uma matrícula portuguesa. Mas ele é um usado. Ele é um usado. E, portanto, um usado que tem um determinado valor de carro usado. Nós começamos por tributar estes casos, considerando que aquele carro valia tanto como o novo. Portanto, eu ia buscar um BM à Alemanha com 5 anos, quando chegasse a Portugal para o matricular, eu tinha que pagar o ISV como se eu fosse novo. Bom, isto é um problema que se arrasta desde os anos 90. E Portugal foi sendo sucessivas vezes condenado. Até que na última alteração legislativa, o que é que Portugal fez? Veio com uma fundamentação para a cobrança do ISV dos usados importados, que passa pela proteção do meio ambiente, não é? A economia verde e tal, uma das máximas fantásticas da Europa para 2030, não é? Economia verde. Ou seja, os usados poluem mais e como são mais poluidores, um usado comprado num país da União Europeia, entra em Portugal para ser matriculado, vai pagar o ISV, e o ISV vai ser calculado em 2 componentes, cilindrada e emissões. E a verdade é que o legislador português foi, ao longo dos anos, depois de levar com muitas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, sempre desfavoráveis, não ganhamos um processo. A República Portuguesa não ganhou um único processo. Sempre desfavoráveis. Na última alteração legislativa, o que é que fez? Nós vamos considerar a desvalorização do automóvel na componente cilindrada, mas não consideramos na componente ambiental. E, portanto, o que o Tribunal veio dizer, há muitos acórdãos, eu selecionei aqui um recente,
que é o processo 200/15 de 16 de 6 de 2016, mas há outro já mais recente, há acordos de 19, há acordos de 20, há acordos de 21, ok? E só agora, só em 22, promoveram então mais uma alteração ao código do ISV para repor que um carro usado, comprado usado em Portugal, ou um carro usado comprado na qualidade do usado noutro país da União Europeia, não tenham fiscalidades distintas. Bom, e aqui, curiosamente, como no primeiro caso que eu vos dei, temos pessoas jurídicas, coletivas ou singulares, não importa, portuguesas, a usar o direito da União Europeia e o regime judicial contra o Estado português. Ok? E sim, é isso mesmo que o 267 lá está. Bom, o terceiro caso tem a ver com a tributação de não residentes, que eu já expliquei aqui, o exemplo do imigrante português. E foi mesmo um imigrante português que, mais recentemente, processou Portugal. Porquê? Porque ele imigrou para a França há muitíssimos anos, trabalha em França, já é aposentado, aliás, tinha comprado, como todo o imigrante português, com o dinheiro que ganha nos outros países, acaba por comprar uma casa em Portugal, os filhos não querem regressar a Portugal, estão naquela idade em que precisam da ajuda dos pais e ele resolve vender a casa de Portugal para ajudar os filhos. Ou até que fosse para ele, não importa. Vende a casa de Portugal. Quando nós vendemos um imóvel e se não reinvestirmos para a habitação própria permanente, somos tributados em mais-valias. E aqui a questão é, se eu, portuguesa, residente em Portugal, vender a minha casa e não reinvestir, vou ser tributada sobre 50% da mais-valia. Vamos admitir que a minha mais-valia são 200.000 euros. Eu só vou ser tributada em IRS sobre 100.000. Mas este português, que é português, mas residente na França, que é um Estado da União Europeia, desculpem a brincadeira, enfim, não era preciso dizê-lo, vende a sua casa em Portugal e tributam-no sobre 100% da mais-valia. Há outros casos de alemães, holandeses, pessoas que compraram casas no Algarve, que entretanto veio a crise financeira e não sei o que, alguns tiveram necessidade de vender, e o problema das mais-valias foi-se colocando. E o Tribunal de Justiça vem dizer uma coisa que é quase uma verdade lá para Alice, mas teve que o dizer e teve que o colocar na jurisprudência. Não pode haver discriminação de tratamento entre cidadãos de Estados-membros da União Europeia. Logo, não importa onde reside. A mesma fiscalidade aplicada aos portugueses residentes em Portugal tem que ser aplicada a qualquer outro da União Europeia em Portugal, que venda ou realize um negócio em Portugal. Muito interessante, e este é particularmente, este caso é particularmente importante porque Portugal, como sabem, é um país de imigrantes e, portanto, nós temos de facto muitos portugueses a quem este tipo de situação estava a acontecer e vai ser, a partir de agora, espero, enfim, menos frequente. O artigo 110 do Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi usado como fundamento para o caso do ISV, mas que se aplicará a muitos outros, vem dizer que nenhum Estado-membro fará incidir direto ou indiretamente sobre os produtos de outros Estados-membros imposições internas, qualquer que seja a sua natureza, superiores às que incidam direto ou indiretamente sobre produtos nacionais similares. E isto, no caso do ISV, era óbvio que não era assim. Além disso, nenhum Estado-membro fará incidir sobre os produtos dos outros Estados-membros imposições internas, de modo a proteger indiretamente outras produções. Nem sequer era o caso, nós não estávamos a tentar proteger uma produção nossa, estávamos a tentar proteger o mercado interno de automóveis usados. E o último caso é muito interessante. O último caso ainda está muito quente, ainda está muito efervescente. É o caso da contribuição para o serviço rodoviário. Esta contribuição foi criada em 2015, pela Lei de Orçamento para 2016. E incide sobre todos os produtos petrolíferos que nós consumimos. Gasolina, gasóleo, GPL. Portanto, de cada vez, a partir de 1 de janeiro de 2016, de cada vez que um consumidor ou empresa abastece
de combustível, paga o IVA, paga os impostos especiais sobre consumo de produtos petrolíferos e agora passa a pagar a contribuição para o serviço rodoviário. O Estado chamou-lhe contribuição. Nós temos no nosso ordenamento jurídico português impostos, taxas e contribuições. E há diferenças conceptuais entre estas três categorias. E uma estratégia muitas vezes usada é chamar a uma coisa que é imposto contribuição ou taxa. Porquê? Porque se for contribuição ou taxa, as exigências de aprovação daquele encargo são diferentes das dos impostos em termos de aprovação, discussão e aprovação na Assembleia da República. Ok? E, portanto, dá mais, digamos, para o governo, é mais célere, mais rápido e menos arriscado, chamar a uma coisa contribuição ou taxa porque não tem que passar pelo crivo tão fino pelo qual passam os impostos. Criou esta contribuição. E esta contribuição, só para terem uma pequena ideia, no ano 2016 deu 600 milhões de receita ao Estado. E quem está em Portugal sabe que nós temos a gasolina, o gasóleo, mais caro possivelmente de toda a Europa, enfim, uma loucura. O que é que acontece? Esta contribuição foi criada tendo como sujeito passivo as empresas petrolíferas que importam e distribuem os combustíveis, que é um cartel composto por 4 empresas, grosso modo. Estas empresas pagaram a contribuição para o serviço rodoviário e vêm 4 anos depois processar a autoridade tributária, querem que lhe seja devolvido aquele valor que pagaram da contribuição para o serviço rodoviário, por entenderem que isto não é contribuição, que é imposto, e sendo imposto viola a diretiva europeia dos impostos indiretos, nomeadamente dos impostos indiretos especiais, e de facto viola. Abreviando os pormenores jurídicos, viola. E é óbvio que isto é um imposto, não é uma taxa porque não há nenhum serviço prestado. E é óbvio que também não é contribuição, porque não está adjudicado a nenhum fim especial. Está dito no preâmbulo que é para proteger o ambiente. Mas quem fica com o dinheiro não tem que justificar, não é? Portanto, a receita da CSR não está consignada a um gasto específico. Então ela é imposto. Ora bem, este caso da CSR teve já 2 decisões do Centro de Arbitragem Tributária, falo a seguir para terminar, e uma primeira entendeu que estávamos perante uma situação em que era preciso fazer reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça, e fez. Isto porquê? Porque a autoridade tributária, quando se defendeu do processo proposto por esta empresa, que por acaso é a mesma nos dois, vem dizer o quê? Vem dizer naturalmente que isto é contribuição e que, no demais, diz a autoridade tributária, no demais, a CSR, como qualquer outro, mesmo que considerássemos imposto indireto, como qualquer outro imposto indireto, ela funciona por repercussão no preço. Já receberam dos contribuintes, quem pagou isto são os contribuintes. Então nós não temos que devolver à empresa. Seria devolver a um cartel os impostos com que os contribuintes portugueses nos últimos 4 anos, ou a parte da CSR, suportada pelos contribuintes. Seria, de facto, surreal. Seria surreal. Primeiro processo, reenvio prejudicial. Vem dizer o Tribunal de Justiça o quê? Que acha que é imposto, que acha que viola a diretiva. E no demais, e aqui, para não dizer só bem do Tribunal de Justiça, eu acho que aqui o Tribunal de Justiça achou o comportamento de Portugal tão abusivo que depois comete aqui uma pequena incorreção, que é dizer, além do mais, a autoridade tributária não provou que o valor que cobrou de CSR deduziu no preço, quer dizer que as suas margens de lucro diminuíram por causa da CSR. E como não provou isso, considerou que era ilegítimo este encargo. Então, dos 2 processos que estão no CAD,
Eu intervi no segundo coletivo. No primeiro coletivo, os juízes recebem o Tribunal de Justiça, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e condenam a autoridade portuguesa, quer dizer, o Estado português, a devolver perto de 5 milhões de euros à empresa. Segundo processo, tive a sorte ou o azar de fazer parte desse coletivo e foi complicadíssimo, com voto de vencido. Eu votei o acórdão com o presidente do coletivo, mas temos uma colega que votou vencido porque acha que isto é contribuição. Pronto, nesse aspecto, nós os dois pacificamente achamos que é imposto e concordamos integralmente com o acórdão, exceto num ponto, porque o que é que nos repugnava? Era ver o erro colossal do Estado português em criar uma coisa destas. Era ver a razão do Tribunal de Justiça, mas ao mesmo tempo dizer assim, então mas agora os contribuintes andam a sustentar um cartel, já não chega a ter que contribuir para os impostos do Estado. Então a nossa escapatória foi dizer, contudo, à luz das regras do ónus da prova do direito português, que como bem menciona o Tribunal de Justiça da União Europeia, as regras do ónus da prova têm de ser as do Estado-membro. Quem invoca um direito tem que o provar. Quem invocou o direito a receber o dinheiro foi a gasolineira ou a importadora. Então ela tinha que provar que a sua margem de lucro diminuiu por conta da CSR. Não provou, não recebe de volta. Foi para o Supremo. Claro que a empresa veio invocar a oposição dos julgados, vai para o Supremo diz, a matéria de facto não é exatamente a mesma, não há oposição nenhuma, portanto ficaram as duas sentenças, num caso eles receberam dinheiro, no outro não. Mas no primeiro caso o recurso está ainda pendente e o Supremo deve estar, como é que eu digo isto, para se perceber em espanhol, deve estar aflito, aflito para ver como descalça a bota. Eu julgo que poderá fazê-lo através do ónus da prova, mas se o Estado português agora tiver que devolver todo aquele dinheiro, há uma média de 600 milhões por ano. É brutal. E isto prova que quando nós, às vezes, até de uma forma um pouco agressiva, criticamos o Estado pela forma como legisla em matéria fiscal, não estamos contra o Estado. Estamos aí a favor dos contribuintes que pagam tudo. Até os erros do Estado a cobrar impostos. De acordo? É que o assunto é muito sério. Só que as pessoas têm aí uma resistência mental a tentar perceber as questões fiscais. Porque se bem percebermos, eu garantidamente, nem que inventasse uma doutrina nova em matéria de ónus da prova, nunca decidiria de modo a devolver o dinheiro à empresa. Porque acho que ela não tem qualquer legitimidade em receber aquele dinheiro, porque ela não suportou o ónus, quem suportou foi o contribuinte. Mas atenção que até do ponto de vista da fundamentação, não são, a questão é complexa. Tudo isto para vos dizer o quê? Que muitos destes problemas ficariam resolvidos se nós tivéssemos mais harmonização fiscal, nomeadamente no tratamento das questões jurídicas que vão ao tribunal. Porque, atenção, estas empresas fazem todo este caminho e chegam ao Tribunal de Justiça da União Europeia porque têm muito dinheiro para pagar as taxas de justiça, bons advogados, porque isto é super trabalhoso. Isto é muito difícil, não é? Tentar simplificar isto já é uma tarefa hercúlea, ok? São processos difíceis, portanto isto tem que ser muito bem pago, o que vale por dizer que o contribuinte singular, a pessoa jurídica singular, tem muita dificuldade de se defender contra o Estado, até por razões de não conseguir custear a justiça. Por último, aquela questão que eu comecei por enunciar da dupla tributação, que continua a ser um problema, e vou dar-vos conta de um caso que indiretamente já me passou pelas mãos, de uma empresa de serviços de medicina dentária sediada em Portugal, mas que presta serviços a uma rede de clínicas na Bélgica, em ortodontia, portanto. Os aparelhos são feitos em Portugal,
e vai uma médica ortodontista à Bélgica 2 semanas por mês, não todos os meses, mas em média dá mais ou menos isto, para aplicar os aparelhos nos respectivos pacientes e fazer o acompanhamento. Naturalmente que esta empresa, gente séria, não tenho qualquer dúvida, e que nunca se preocupou com planeamento fiscal mais agressivo, se não teria consultado um advogado há 10 anos atrás na Bélgica e não a apanhavam na situação em que está, pagou sempre os seus impostos em Portugal, quer dizer, em Portugal declarou sempre os rendimentos que a rede de clínicas belga lhe pagava. Eis não quando a Bélgica quer tributar os rendimentos oferidos na Bélgica. Porquê? Por considerar que há um estabelecimento estável na Bélgica, têm um entendimento do conceito de estabelecimento estável mais amplo do que o nosso, ou pelo menos neste caso, entendem que o facto de se deslocar alguém à Bélgica em média 2 semanas por mês é como se tivesse estabelecimento estável na clínica. Bom, um brutal processo, porque a empresa tem os seus impostos todos pagos e agora está confrontada com a necessidade de pagar quase 200 mil euros de impostos dos últimos 4 anos à Bélgica. Este problema, estão a ver, do ponto de vista prático é fácil perceber. Uma empresa pode morrer agora. Não tem dinheiro, requer a insolvência e ponto final. Não. É uma empresa destruída e algumas vidas pelo caminho, porque os profissionais que apostaram naquele projeto é que vão perder. Bom, o que é que se criou recentemente? Enfim, desde há muito tempo que na União Europeia esta questão da dupla tributação se vem a discutir, quer dizer, não faz sentido nós todos numa União Europeia e depois temos que andar a invocar convenções celebradas em 65. A convenção modelo OCDE entre Portugal e a Bélgica é de 1965. E tem lá um artigo 25, que é a convenção modelo, portanto, com todos os países a convenção é quase sempre aquela, que diz, bom, em caso das duas ordens jurídicas entenderem que são concorrentes e quererem tributar, pois desencadeia-se um mecanismo de procedimento amigável. Meus amigos, procedimento amigável quer dizer que tem que haver acordo. E se não houver? E se não houver acordo? Pagas 2 vezes. Pois, é que não há solução. Paga 2 vezes. E a União Europeia, ao fim de décadas de funcionamento, ainda não conseguiu resolver este problema. É claro que é difícil, num contexto de uma União Europeia em que cada Estado tem a sua soberania fiscal, resolver uma coisa destas. Em 2017, o Conselho chegou a um acordo sobre a introdução de um sistema de resolução de litígios em matéria de dupla tributação. Já temos um regulamento, mas apenas aplicável em determinadas situações. O caso da empresa que vos mencionei não é afetado pelo regulamento. Temos uma diretiva que obriga os Estados a introduzir nas suas legislações nacionais um mecanismo de resolução amigável de litígios. Temos uma outra diretiva que obriga os Estados-membros a executar fiscalmente as dívidas quando outro Estado-membro lhe peça. Quer dizer, a Bélgica, se eles não pagarem, vai requerer à República Portuguesa a execução fiscal da dívida a favor do Estado belga. E pode, é caso para dizer o que é que falha na diretiva. Se o Estado português já cobrou, o Estado português que pague. Não o contribuinte, pois isso não está lá. Este contribuinte vai pagar 2 vezes. A menos que, como digo, abra insolvência, a empresa não tem, não se pode dizer que haja culpa dos sócios ou dos gerentes, porque o entendimento era absolutamente pacífico, parecia, mas enfim, isto para vos dizer, que eu sei que o tema é maçador, que o mecanismo de resolução alternativa de litígios que se pretendeu indicar com a diretiva 2017, com o regulamento de execução, é uma fantasia, ok? Falta uma coisa essencial, que é o problema que agora temos neste caso. Não houve acordo. Os belgas
batem em pé e dizem, não, nós queremos tributar, porque na realidade não só há estabelecimento estável, como grande parte do rendimento que a sociedade portuguesa oferece é oferida na Bélgica. Mas é verdade, agora eu considero que é irrelevante porque faz parte da liberdade de estabelecimento a empresa escolher onde quer ter a sua sede. Ou então estamos mal, estamos mais uma vez a deixar que regras fiscais ponham em causa as 4 liberdades essenciais que estão na base do mercado livre. Vamos ver o que é que isto vai dar. Há uma coisa que vos garanto, a diretiva fala em arbitragem, mas ninguém sabe como é que ela se faz. As relações internacionais da nossa autoridade tributária dizem, mas os belgas não dão acordo, e agora? Bom, e agora, se a diretiva fala em arbitragem, era o mínimo que podiam fazer, já terem constituído uma instância arbitral para, caso não haja acordo, o assunto ser resolvido, pois ela não existe. E por isso é que eu digo que o modelo é pouco eficaz, não tem uma solução concreta para o caso, e são casos como estes que levam as empresas que têm mais recursos a fazer o chamado planeamento fiscal agressivo. E desculpem, a má atuação dos Estados-membros, do ponto de vista legislativo, quase que os legitima a fazer isso. Não é? Porque o tempo dos tribunais não é o tempo das empresas. Uma empresa para a qual nasce uma dívida fiscal a ser executada desta ordem de grandezas pode morrer no mês seguinte. Se precisar de crédito bancário, ninguém lhe dá porque tem uma execução fiscal. Se precisar de recorrer a um incentivo, a um PRR, ou seja, a qualquer mecanismo, não consegue. Ok? E, portanto, isto é a morte anunciada para os agentes económicos e, eventualmente, também um grande problema, eu diria até maior problema ainda é, para as pessoas singulares, que de repente se podem ver penhoradas e executadas por dívidas depois de terem pago os seus impostos. O que eu vos deixo assim aqui, como reflexão nas minhas notas finais, é que me parece que de facto este sistema está longe, muito longe, de poder ser uma garantia para os contribuintes. O Tribunal de Justiça esforça-se por reforçar as garantias dos contribuintes, mas os Estados-membros não. É que a matéria fiscal é particularmente interessante, porque os Estados-membros têm legislações brutais sobre a igualdade de género, sobre o tema aqui do professor João Xavier, não é? Sobre a igualdade das populações migrantes, sobre temas que depois na prática logo veremos como é que isso funciona, mas tem, quer dizer, tem legislação absolutamente fantástica. Na parte das garantias dos contribuintes esquece propositadamente de reforçar as garantias que eles precisam para vencer uma força brutal, que é a força do Estado cobrador de impostos. É claro que se formos falar de erosão da base tributária, de evasão fiscal, pois a minha posição é tranquila. Praticou crime, prendam-nos a todos. Mas antes de os prenderem, vejam lá se lhes ficam com os bens. Melhor ainda e mais barato para o Estado é deixá-los de pulseira eletrónica viver a sua vida, ou até em liberdade, mas ficar-lhes com os bens, porque roubaram o povo. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Mas não é disso que nós aqui estamos a falar. Nós estamos a falar de população trabalhadora, estamos a falar de pessoas com vidas que construíram com base numa arquitetura de direito da União Europeia na qual confiaram e que depois são surpreendidos com problemas destes. Então, as minhas propostas, modestas, com um ponto de interrogação à frente de cada uma delas, é a criação de um tribunal arbitral europeu, em matéria tributária, com concurso público, transparente para juízes árbitros, não é por indicação dos Estados nem dos governos, concurso, meritocracia. Nada menos do que isto. Eventualmente, a criação de uma secção de competência especializada sob a égide do Tribunal de Justiça da União Europeia, pois não me repugnaria nada que fosse essa via. Nós já temos o Tribunal de Justiça da União Europeia a funcionar. Só que, volto a dizer, o processo de recrutamento de juízes
para este fim tem que ser isento, cego, de acordo? Para evitar interferência do poder político governativo sobre decisões que envolvam o nosso Estado. Ontem à noite tive uma conversa interessante com o professor João a propósito do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que já tens a regra, não é? Ora, aqui a regra é ainda mais importante. Se não há as 2x3, temos lá juízes a quem é encomendado por parte do governo do seu Estado-membro que decida em determinado sentido. Se o Estado nomeia, ele decide, porque se não decide, é desnomeado. E isto é tudo menos justiça, porque a justiça, ainda assim, é o último reduto de defesa das garantias e dos direitos fundamentais. Enfim, são as minhas propostas. Desculpem amassado, eu sei que este tema é tudo, o do professor João é mais atraente, mas do ponto de vista da construção do bem-estar das populações futuras, das gerações futuras, isto é muito importante. Eu sou uma defensora do Estado Social, só para terminar, mas do Estado Social, essencial. O resto cada um que faça por si. Eu acho que o Estado não pode falhar na habitação, na educação, na saúde e na justiça. E aqui não há perdão. Se o Estado falha, temos que votar noutros, que não naqueles. Se falhar isto, falha no essencial, está a falhar na concretização do Estado de Direito Democrático. Agora, não tem que andar a salvar empresas de transportes aéreos, não tem que andar a desbaratar os milhões da sua população ou em bancos apenas e só para garantir uns bons cargos no futuro, alguns jobs for the boys do partido. E este problema está a dar cabo das nossas democracias, e se há coisa que a velha Europa ainda tem, porque já é muito velha, e às vezes o velho também se esgota, é de facto a sua democracia, o seu conceito de Estado de Direito Democrático. A ditadura fiscal em que temos vindo a viver, nas últimas décadas, está a matar a democracia. Mata mais rapidamente a democracia do que outros problemas que nós também sabemos existir. E legitima a criminalidade económica e fiscal, o que é um duplo crime de lesa majestade, como se dizia antigamente. E com isto, deixo-vos os meus contactos, se tiverem alguma dúvida fiscal, disponham. Muito obrigada pela vossa paciência. Eu tenho já, se me permitirem, vou aproveitar que estou já aqui à frente, acho que sou perfeitamente, dizer que achei particularmente sexy, portanto Nada contra. Nada contra, pelo contrário, pode não ser reprodutivo, mas é muito produtivo. Não, a fiscalidade é um bom antídoto à reprodução. Não, exato, uma boa fiscalidade ajuda muito à natalidade. A boa fiscalidade ajudaria. Aliás, tudo bem gerido, estávamos no mesmo tema dos direitos fundamentais. Exatamente. A minha proposta, eventualmente se calhar é ridícula em termos fiscais, mas pode não ser em direitos humanos, era perguntar à professora Rosário o que é que achava, eventualmente, mesmo no caso dessa empresa, da possibilidade, que eu considero já legítima, de efetivamente o contribuinte dentro da União Europeia e na zona euro poder eleger, como já podem os ricos, nomeadamente o particular, pagar os impostos que foram de shopping. Portanto, escolhe os medicamentos, eu pago aqui, porque sim senhora, tenho estes apoios. Mas aqui é a sede da empresa, independentemente de ter em Portugal ou não, eu declaro, a ideia não é não declarar, mas declarar e escolher entre os dois sistemas tributários aquilo que lesa menos o seu património empresarial. E essa solução já estava. Portanto, os belgas vinham, olha, tem que ser aqui. Não, é mais que Portugal. Então os senhores não podem tributar. Já nem é... Ou então, aquela coisa de quem é que nasceu primeiro. Quem é que tributou primeiro? Foi Portugal. Ou os senhores tivessem tributado. Portanto, ou uma ou outra. Ou eu não sei se conseguimos chegar tão longe, porque quando os representantes dos Estados da União Europeia se sentam para discutir isto, há desde logo dois países que nunca se entendem. Portugal e Holanda. Nós e os holandeses temos uma rivalidade em matéria de entendimentos fiscais brutal. Juntam-se os finlandeses. Porquê? Porque eles acham que nós somos gastadores. Difícil trabalhar isso com soft law. Soft law não funciona.
Não funciona nesta matéria, temos que ir mais para a hard law. Nós precisamos de uma instância superior aos próprios Estados-membros que garantam os direitos dos contribuintes. Claro, mas eu digo isto... Os problemas com essa observação e são inscindíveis. É claro que isto tem um pressuposto ideológico de base. No nosso caso, não é? A ação estreita, ela não consegue produzir igualdade. Então, o Estado Social começa a ter Ruir. dificuldades extremas para implementar o democrático direito. Aí sim. Existem N questões que são extrafiscais. Se não houver porosidade da função profissional, eu não tenho como executar a força. Sem a força, eu tenho um discurso comezinho para e passo de cada caso. Cada caso, a Espanha é 1000 vezes maior que Portugal. Mas sabe que eu não vejo nisso um problema, porque nós temos no seio da União Europeia, como eu estava a dizer, há aqui um pressuposto de base, que é saber se é ou não é europeísta. Eu sou europeísta, eu acho que na história do século XX, na Europa, se nós pudéssemos passar uma esponja em várias coisas que aconteceram, que bom que seria. O que é que eu deixava ficar? A construção da União Europeia. Para mim foi, de facto, o acontecimento do qual nos devemos mais orgulhar como europeus. E não me afeta nada o facto de os espanhóis poderem ser diferentes que os portugueses, que bom que é. Olha, se fossem iguais não tinha piada nenhuma. Se calhar é por isso que nós gostamos tanto de ir à Espanha. Ou os finlandeses serem também diferentes dos espanhóis e dos portugueses, é fantástico isso. Todavia, a União Europeia devia caminhar para algo mais. Vocês, no vosso país, no Brasil, que é quase um continente, praticamente um continente, vocês conseguem, apesar de tudo, do ponto de vista das garantias, garantem isto através da estrutura do Estado Federal. Isto é quase blasfémia, atenção, falar em federalismo europeu atualmente é complicado, mas eu estou convencida que vamos por aí onde a União Europeia pode desmoronar. Isso vai ser lamentável para os nossos jovens, estes e os outros todos que aqui estão, não sei exatamente para nós, mas vai ser muito mau. O reforço estrutural da força do Estado geral. Eu digo porque quando se vê a dificuldade de implantar um funcionalismo global, se diz da mesma dificuldade de implantar sistemas que, mesmo iguais ou não, mais ou menos, trabalham num regime republicano, apesar de não ser, porque são monarquias funcionais, com lógicas históricas diferentes, porém, a repartição desse problema de nichos, de insumos, tanto econômicos quanto sociais, quanto os que envolvem a dignidade humana, lato sensu, não ia entrar nisso, poderia se tocar até nos fatores que o professor João começou a tratar, envolve desde as instituições aquilo que é funcional, interfuncional, suprafuncional, é multinível, na verdade, são nichos, todos porosos. Eu diria, sim, mas isso sem dúvida, mas se esse controle puder garantir alguma disciplina sobre os Estados-membros, é fácil, quem paga pode. E os Estados-membros da União Europeia, nomeadamente alguns dos mais encumbridores, eu não vou comentar, mas nós sabemos que são os picos estão sempre do lado onde nós estamos, não é? Onde nós estamos, P de Portugal, I de Itália, G de Grécia. O problema brasileiro também, lá quem paga também tem podido fazer diferença. Mas na União Europeia... A seu favor. E os povos estão... Mas a vantagem da União Europeia, sabe qual é? A vantagem da União Europeia é que, se for por aí, a estrutura tem mesmo que ser verdadeiramente supranacional, não se compara à estrutura federal de um Brasil. Porquê? Porque encontra no topo alguém que também tem interesses na base, aqui não. E se nós tivermos a capacidade de impor disciplina,
Os governos têm mesmo que passar a ser eficientes. A Europa gera muita riqueza, a Europa tem muito dinheiro, as populações europeias são muito produtivas. Eu devo dizer que não tenho vergonha nenhuma de ser portuguesa e a conferência que dei hoje aqui em Madrid dava amanhã em Amsterdão ou em qualquer, ou na Finlândia, para lhes dizer uma coisa. Sabe o que é que eu lhes dizia? É que as empresas finlandesas ou holandesas, quando vão para Portugal para investir, a primeira coisa que querem saber é ter assessoria jurídica eficaz do planeamento fiscal dos seus investimentos. Eles podem até não fugir aos impostos nos países deles, mas no nosso, se puderem, evitam a nossa fiscalidade. De acordo? E, portanto, a ética, ou digamos, o pressuposto moral de que eles nos falam, existe e não existe. Existe porque nós nos caracterizamos por termos governos muito incompetentes, mais incompetentes, porventura, que os deles. Mas não existe no que diz respeito ao povo. Qualquer português num concurso para uma Citroën na França passa até à frente do francês. E porquê? Porque são excelentes trabalhadores. Na Alemanha, os portugueses são dos trabalhadores mais apreciados pelas empresas alemãs. Onde o povo português chega, onde um português chega, ele vence. Porventura, o sítio onde ele vence com mais dificuldade é em Portugal. É verdade. E, portanto, nós, desse ponto de vista, temos que ter orgulho. Temos que ter orgulho. Não é? Porque, claro que Espanha é muito grande, produz N vezes mais, mas os países pequenos, veja o Luxemburgo, veja mesmo a própria Holanda ou a Irlanda, não é por aí, não é por aí. Nós temos é que ter decência na legislação. Não concordo com esses Estados-membros que funcionam como praticamente paraísos fiscais. Aliás, a própria Irlanda está a tentar corrigir isso, porque achou que estava a ficar com mau nome, má fama no contexto da União Europeia. Está a tentar, depois do caso Apple, está a tentar corrigir um bocadinho essa face. Agora, sim, acho que a liberdade de escolha de estabelecimento devia ser total. Escolheu ter sede em Portugal paga os impostos, ponto final. E as convenções, porque o problema é agarrarem-se ao conceito de estabelecimento estável. Não tem nada que discutir o estabelecimento estável. Porque se é estável, a ligação que têm com a Bélgica é muito mais estável a que têm com Portugal. Fundaram a empresa de direito português. Eu acho totalmente ilegítima a pretensão das finanças belgas, vou dizer-vos. Esta empresa só no que já gastou com serviços jurídicos, porque obviamente tem que ser representada na Bélgica por um escritório belga. Uma sociedade multidisciplinar, já agora, Sr. João, é um tema que está muito aqui na moda, uma sociedade multidisciplinar que só faz fiscal, planeamento, contabilidade, auditoria. Okay? E que obviamente já estão a montar uma empresa para este grupo de médicos na Bélgica e obviamente eles irão continuar a ganhar dinheiro na Bélgica e obviamente Portugal vai perder. E porquê que vai perder? Porque não há em Lisboa, junto do Ministério das Finanças, uma relação de relações internacionais que bata ao pé, musculada, que diga, não senhor, não vão cobrar, e se nos pedirem o dinheiro, nós não vamos executar. Isso não vai acontecer. No primeiro momento em que a Bélgica manda executar aquela sociedade, eu sei que eles vão executar. Porque assim se administra a casa no meu país. E não é culpa de quem lá está, é culpa das instruções que vêm do político. Não podemos entrar aqui num litígio com a Bélgica. Eu pergunto, não, porquê? Não, aquele imposto da Bélgica não ia vê-lo nunca, mas era preciso ser muito hard na negociação, não é? Ou então, para não ser tão forte, criar o tal Tribunal Arbitral Europeu, sob a égide da própria União Europeia, e eventualmente, porque não, até aproveitando as estruturas do Tribunal de Justiça da União Europeia. Arbitral porquê? Porque o litígio tem que ser rápido e especializado. Não pode passar tempos e tempos. Não pode, quer dizer... E o Tribunal decidir, e ponto final. O Tribunal com hard law. Com hard law? Com hard law, com certeza. Com certeza. Sabe o que é muito fácil pôr os Estados na ordem, Sr. Doutor? Sabe o que é que se pode fazer?
uma decisão de um Tribunal de Justiça da União Europeia ou de um hipotético tribunal em matéria fiscal não é cumprida, o Estado que não a cumprir não recebe nem mais €1 de financiamento de fundos de coisa nenhuma. Vão cumprir todos. Isso é que era o que fazem os particulares e as empresas. Logicamente. Não têm folha Vão cumprir limpa, todos. não podem Portugal ganhar vai ser um exemplo de bom cumprimento. Porque no dia em que nos falharem os PRS, os fundos e não sei o quê, meu Deus, trágico. Então, ou cumpres a sentença, ou não cumpres, não há mais dinheiro. Estamos a fazer isso à Hungria, ao senhor Orbán. A Hungria não tem recebido muitos dos fundos que foram aprovados, enquanto não promover determinadas alterações, nomeadamente a nível constitucional. Porque depois na Europa também há, possivelmente já estão cansados de me ouvir, na Europa também há uma dicotomia na forma como se olha para o norte da Europa e para o sul da Europa. Porque os bons alunos estão sempre. E depois há este mito de que no norte da Europa são todos muito cumpridores. Não são, eu costumo dizer assim, se puserem os portugueses todos na Finlândia e trouxerem os finlandeses todos para Portugal, estes agora fogem os impostos e aqueles vão cumprir. Ok? Não é ADN, isto não tem nada a ver com ADN, tem a ver com organização, sistema, justiça, com o sentir que o Estado está ali para garantir os nossos direitos fundamentais e que o faz. Porque a verdade é, eles vêm a investir no nosso país, a primeira coisa que querem saber é como é que vão evitar os impostos. Para quem não sabe, em Portugal, um português que tenha uma matéria coletável superior a 80.000 euros é tritado a 48,5%. E nem vou entrar em grandes detalhes. Na Alemanha, para ter a mesma taxa de imposto, tem que ter rendimento superior a 500 e tal mil euros. Rendimento não, matéria coletável. Na Finlândia e Suécia, 600.000 euros. 1 litro de leite custa a mesma coisa no meu país que custa na Alemanha. Garanto-vos. Talvez até seja mais barato na Alemanha. De acordo? É este o nível de fiscalidade. Como é que nós não havemos ser pobres? Alguém me explica como é que os portugueses vão enriquecer? Se, com matérias coletáveis, enfim, abaixo de média quase, 80.000 euros já estão a entregar metade do que ganham. Se fosse em Espanha, os espanhóis voltavam-se. Eu gosto muito de Espanha e dos espanhóis. Aliás, eu às vezes costumo dizer, eu já sou quase mais espanhola e portuguesa, porque o espanhol vai, o espanhol revolta-se, o espanhol parte tudo. Não que eu defenda uma solução tão drástica, mas, aliás, é a diferença entre a América Latina, hispânica e a portuguesa, não é? Nós somos muito mais, deixa correr. Mas já dividiram o mundo, são conquistadores. Mas com uma postura um bocadinho diferente. Bom, de todo modo, não sei, eu acho que o que disse faz todo sentido. Não percebo como é que no contexto da União Europeia a situação ainda é esta. No momento em que houver a possibilidade de disputar um processo em Portugal, disputar se há para ver se vamos ao Tribunal de Justiça da União Europeia com base no princípio da liberdade de estabelecimento, são mais 10 ou 15 anos de litígio, a empresa está, como dizer, exausta. Não, estão exaustos, são 2 médicos, além de mais, estão perfeitamente, nós temos um termo que é exauridos, quer dizer, não querem nem ouvir falar mais nisto. São 2 belíssimos técnicos, se assim não fossem a Bélgica não os queria trabalhar lá, mas é uma situação, isto é um pesadelo na vida das pessoas, a questão é essa. Vamos lá. Não há mais dúvidas. Aqui aos nossos jovenzinhos, deixa-me dizer-lhes que eles, se quiserem